Bem, vamos trabalhar com prática simulada trabalhista. O objetivo primordial é de estarmos trabalhando com recurso ordinário para a prática, tendo como foco a nossa OAB, certo? É uma aposta minha aí para o próximo exame da ordem de ser um recurso ordinário. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é a fundamentação legal para o recurso ordinário na esfera trabalhista. Primeiro ponto, nós temos que saber que está no artigo 895 da CLT e que diz que cabe recurso ordinário para a instância superior, certo? Instância superior. Agora, vamos ver isso aqui. Por que eu estou tratando aí da instância superior? Porque o recurso ele é sempre dado para as suas razões para quem não julgou o processo, para quem não sentenciou, para onde não tem a apresentação do acordo. E sim, ele é sempre dirigido as suas razões para a instância superior. Por isso é que temos a chamada peça de interposição. Por que peça de interposição? Porque a peça de interposição sempre vai ser uma peça dirigida para o juízo a qual proferiu a decisão, certo? Então nós temos aí o inciso 1 e o inciso 2 que vai falar justamente sobre esse recurso. Primeiramente, diz aí, no inciso 1, das decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho, certo? Porque ele fala varas ou juízos. Por que juízos? Porque nós sabemos que o juiz também de direito ele pode assumir também aí a responsabilidade ou perdão, a competência também de julgar quando não existir a jurisdição trabalhista naquela localidade. Então você, reclamante, pode mover uma ação na justiça comum e o juízo de direito ele vai assumir a competência aí do juiz do trabalho, mas sem mudar o foco do juiz de direito. Aí na sentença desse juiz de direito vai ter que ser um recurso dirigido para o Tribunal Regional do Trabalho, beleza? Porque ele está assumindo a competência ou a atribuição de juiz do trabalho, ok? Então, uma das coisas que se diz é que cabe recurso das decisões definitivas, ou seja, é o que diz um CPC, são aqueles a que há simplesmente a extinção do processo com a resolução do mérito, certo? E as terminativas são aqueles pelos quais há uma extinção do processo sem resolução de mérito, certo? Então nunca esqueçam disso, que o recurso ordinário sempre vai vir, quando existir uma decisão definitiva ou terminativa das varas e dos juízes das suas decisões. Segundo ponto, nós devemos ter que do inciso segundo, que são das decisões definitivas ou terminativas, da mesma forma do anterior, ó, tanto faz definitivas, extinção com resolução de mérito, terminativa sem resolução de mérito. Só que a diferença, no inciso 1 ele fala das varas e juízos, do inciso 2 fala dos tribunais regionais em processo de sua competência originária, tanto faz ser em dissídios individuais ou dissídios coletivos. Ou seja, o que quer dizer com isso o inciso segundo? Está dizendo que das ações ou das reclamatórias em que existir ou dar-se início à competência no TRT, ou seja, a sua competência originária. O que é competência originária? É quando se inicia o processo ou quando se iniciar o processo no Tribunal Regional do Trabalho. Quando isso acontecer, certo? Então, tanto faz ser de decisão definitiva ou terminativa, a competência será
do TRT para o artigo 895.2. Isso aqui é muito importante vocês terem ideia, inclusive para a segunda fase da OAB. Se a competência originária for das varas do trabalho ou dos juízos, ou seja, juiz de direito, tanto um como o outro, você vai atribuir o que? O artigo 895, inciso 1. Quando se tratar, por exemplo, de competência originária do TRT, aí você tem que botar lá na adequação da peça, na sua fundamentação legal, 895, inciso 2. Nunca esqueçam disso. Aí você pode dizer, professor, mas eu tenho uma dificuldade de saber essa competência originária aqui, eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu simplesmente, com essa preocupação, botei aí quais são alguns casos que se trata de competência originárias. Tá aí. Primeira, uma delas é o dissídios coletivos, ou seja, são as reclamatórias trabalhistas, mas de natureza do sindicato, certo? Conflito aí de interesse. Mandado de segurança também, mandado de segurança, temos como competência originária o TRT. Outro caso são as ações rescisórias, habeas corpus e, por fim, conflitos de competência. Todos esses 5 aqui que eu coloquei como exemplos são ações em que temos como início o TRT. Então são competência originária. Dissídios coletivos, mandado de segurança, ações rescisórias, habeas corpus e conflito de competência. Todos esses se iniciam aonde? No TRT. Por isso que é competência originária. Então, se cair na prova da OAB qualquer natureza desse aqui, mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo, não esqueçam que a competência originária vai ser dirigida ou direcionada para o TRT, beleza? Então, diante disso, nós temos que ter algumas particularidades do recurso ordinário. Primeiro, quanto aos prazos, vocês devem ter visto lá no artigo 895, né, tanto no inciso 1 como no inciso 2, que o prazo para o recurso ordinário, e aqui eu vou me estender mais, este prazo aqui é o de 8 dias para os recursos, o recurso ordinário, como para os recursos, que aí eu vou me estender em relação a isso. É o que nós chamamos de octídio legal. Então, em regra, os recursos do processo do trabalho, eles são de 8 dias, exceto embargos de declaração, que são de 5 dias, exceto para os recursos extraordinários, que são do STF, que são de 15 dias, os embargos à execução, que são de 5 dias, e pedido de revisão, que são aí de 48 horas. O pedido de revisão está na Lei 5584/70, no seu artigo 2º, beleza? Não esqueça, o recurso que se trata do pedido de revisão está na Lei 5584/70, no seu artigo 2º. Então, pronto. Primeira ideia é, os recursos, em regra, ele tem um prazo de 8 dias, certo? O recurso também, ele é recebido, quando se apresentado, em efeito devolutivo, certo? Efeito devolutivo. Isso é muito importante saber. Por quê? Recurso em efeito devolutivo significa que a sentença está produzindo efeito. Aí vão dizer, não, professor, é porque eu aprendi do CPC que fala assim, recurso em efeito devolutivo é aquele que a matéria não será apreciada e vai devolver a matéria para ser apreciada. É assim que diz, né? Que a matéria vai ser devolvida para ser apreciada no tribunal. Vejamos. A ideia está correta, só que para fins práticos, o recurso em efeito devolutivo quer dizer isso aqui que está no artigo 899 da CLT, que vai falar que os recursos são apresentados em efeito devolutivo
É porque existe a permissão de uma execução provisória. E a execução provisória só existe se for em efeito devolutivo o recebimento do recurso. Por quê? Porque em recurso em efeito devolutivo está dizendo que a sentença produz efeitos, e se a sentença produzir efeito, isso significa que a execução eu posso apresentar também de forma provisória, ou seja, eu posso pedir a execução provisória da matéria sem precisar esperar o término do recurso. Já quando se diz assim, recurso em efeito suspensivo, significa que eu não posso entrar com pedido de uma execução provisória. Por quê? Porque realmente suspende os efeitos da sentença e só pode ser apreciado, ou perdão, só pode entrar com a execução quando se iniciar aí o término, ou seja, o trânsito em julgado deste recurso ou dos recursos. Se o trânsito em julgado, inicia-se aí a execução. Entendeu? Por que é recurso em efeito devolutivo? Porque você tem a permissão de entrar com a execução provisória, porque a sentença está produzindo efeitos. Efeito suspensivo, que é o contrário desse, já não posso entrar com a execução provisória, porque eu tenho que esperar o trânsito em julgado. Ok? Outra questão muito importante de recurso ordinário são as chamadas custas. Aí eu coloquei custas, ela tanto será paga pelo empregado e o empregador, e o artigo 789 da CLT vai trazer para a gente justamente quando é que é possível aí as custas do empregado e empregador. Por que eu coloquei empregado? Porque o empregado também ele paga as custas em formas como: se a sentença for julgado improcedente, se ela for improcedente, paga-se as custas do processo, lógico e evidente aqui, salvo a gratuidade da justiça, né? Se dada a gratuidade da justiça, não tem o que pagar as custas. Mas se não dada, se o juiz não der a gratuidade para o empregado reclamante, aí nesse caso ele sim vai ter que pagar as custas do processo, que aí nós podemos dizer que são tanto dado em acordo, quando existe acordo, fica rateado aí 1% para cada parte, né? Para o empregado 1%, empregador 1%, aí dispensado a gratuidade, dispensado as custas do reclamante e empregado pela gratuidade dada à justiça, né? Dada à justiça, aí se afasta o pagamento, mas ele é responsável em pagar custas de acordo 1% para cada um, é fracionado. E aqui também, quando há uma extinção do processo sem resolução de mérito, quando há um julgado improcedente, né, que houve resolução de mérito, e em natureza também que podemos atribuir como sendo o arquivamento do processo, também outro caso que quando ele não justificar o arquivamento do processo, também só pode mover uma outra ação se pagar também as custas, certo? E o restante aí, empregador, ele é responsável em pagar as custas nas demais formas, inclusive se tiver, por exemplo, 10 pedidos do reclamante e o reclamante só ganhou um dos 10, ou seja, houve aí uma sentença parcialmente procedente. Se foi parcial, quem vai pagar as custas será o empregador, porque as custas para o empregado é só se for improcedente, beleza? Então, custas tem que fazer menção aí na peça de vocês, ok? Outra forma, depósito recursal. Já o depósito recursal, ele é sempre dado para o empregador, sempre. Só quem paga depósito recursal é empregador. Empregado nunca vai pagar depósito recursal. Por quê?
porque depósito recursal é a garantia do juízo. O que é isso? É a garantia do valor a qual ele tem direito, certo? Ou seja, quem é ele? O empregado tem direito. Então, depósito recursal, o empregador sempre vai pagar esse depósito. É a garantia do juízo. E nós sabemos que cada recurso ele tem um valor do depósito, não é isso? Por exemplo, o recurso ordinário tem um valor e o recurso serviço tem outro valor, e aí vai. Eu botei aqui como observação que vocês sempre analisem o parágrafo 9º e o 10 do artigo 899 da CLT, certo? Então sempre analisem o parágrafo 9º e o 10 do artigo 899. Por quê? Porque aqui ele vai falar justamente como é a forma de se pagar aí ou se fazer o depósito recursal, né? Como? Nesses parágrafos vai dizer aí sobre a gratuidade da justiça que não paga, se a empresa comprovar essa gratuidade. Vai falar quando é que se paga 50% de depósito, certo? Então eu estou colocando como uma observação para que vocês deem uma olhada aí nesses parágrafos no artigo 899, beleza? Isso aqui é a parte mais importante que eu quis trazer, que vai fazer com que a gente possa perceber junto ao nosso recurso. Então vamos começar aí fazer o recurso, certo? Aqui é a prática em si. Vamos lá. Peça de interposição. Essa terminologia de interposição quer dizer que é uma peça que vem anterior às razões. Essa peça de interposição sempre ela vai ser dirigida para quem? Para o juízo que proferiu a sentença ou o acórdão. Então eu coloquei aí, vamos lá, pelo esqueleto. Primeira coisa é o juiz ACO, não é isso? O juiz ACO pode ser tanto vara do trabalho como também competência originária do TRT. Então o juiz ACO pode ser as varas do trabalho, vara do juízo de direito, como também o TRT. Então o endereçamento da peça de reposição sempre é feita por quem? Para quem proferiu a sentença ou a decisão, como fala lá no artigo 895. Aí eu coloquei aqui para vocês algumas formas de vocês anotarem aí quando estiver fazendo a peça. Excelentíssimo senhor doutor juiz da XXX, que eu não sei qual é a vara, né? Vara do trabalho da comarca D. Ou, qual é outra forma também que eu coloquei? Que aí você fica na sua opção a qual você vai querer atribuir. Ao douto juízo da XXX, vara do trabalho da comarca D. Tá aí. São as duas formas. Eu particularmente, na minha prática, eu sempre utilizo essa. Essa daqui foi conforme o CPC, né, 2015, que trouxe a questão de vocês poderem redigir dessa forma. Então fica a critério de vocês o endereçamento tanto ser dessa ou dessa. Eu estou colocando aqui que o juiz ACO é de onde? É da vara, ou seja, artigo 895, inciso 1, não é isso? Que é a competência originária aqui é da vara do trabalho, ok? Outra questão que vocês não podem esquecer é que todas as vezes em que você estiver fazendo endereçamento na peça da OAB, vocês sempre coloquem aí, pular 5 linhas. Abaixo, por exemplo, a do juiz da vara, com marca tal. Então, ficou assim, volta aqui abaixo, pular 5 linhas, ok? Depois, nós temos o processo, ou vem o processo XXX, não é isso? Mais uma vez, ó, tô dando a continuidade. Endereçamento, pulei 5 linhas, né? Lógico que não é para pular 5 linhas em si, é para escrever, pular 5 linhas. Depois bota o processo número, mais uma vez, pular 5 linhas. E escreve, pular 5 linhas, não é para pular 5 linhas. Pronto. Depois que eu fizer isso aqui, lógico que tem que ter o processo, né? Tem que verificar na peça se foi dado lá o processo número que vocês têm que colocar. Depois disso vem a chamada qualificação das partes. Aqui eu vou fazer o que se denomina aí numa peça de interposição. Tem que ter a qualificação, tem que ter a adequação da peça,
remessa ao TRT custos de depósito. Então vamos lá. Aí eu coloquei como uma redação simples. Eu coloco aqui com uma forma de simplicidade, não precisa muito rebuscamento, não muitas informações, que aqui fica mais fácil. A empresa X, já devidamente qualificada nos autos processos em EPIF, olhe que eu estou dizendo que ela já foi qualificada, é a empresa X, certo? Vou mudar aqui para ficar melhor, a caneta, fica melhor. Aí, ó, qualificada, a empresa X, tá aí. A empresa X, já devidamente qualificada nos autos processos, por seu advogado que subscreve, não precisa colocar mandato incluso ou procuração em anexa, porque se já está na fase de recurso, é porque já passou aí, você já se manifestou anteriormente, né, pela primeira vez, ou numa reclamação ou numa contestação. A empresa X, já dissemos na qualificação, por seu advogado que subscreve, que ele imóvel, ou seja, está sofrendo a ação, o reclamante, que é o Ambrogildo, também já devidamente qualificado. Veja que, ó, tem que ter o sentido tanto da citação das partes como da qualificação das partes. Se cair um recurso ordinário, a OAB vai pontuar nisso. Ela vai pontuar sempre em que, se você está qualificando as partes e citando elas. Eu citei, lógico, né? Quem vai apresentar o recurso, né? Lógico, a empresa, no meu caso aqui, que foi que perdeu a ação, o que vai, ou não só perdeu, mas que está insatisfeito com a sentença, e Ambrogildo, que é o reclamante. Então, eu estou citando os dois. Então, vem a presença de Vossa Excelência interpor. Olha o termo que vai se utilizar para apresentar um recurso. Interpor. Por que é interpor, professor? Por causa disso. O que é interpor? Porque você vai apresentar, você está apresentando uma peça de interposição. Sendo interposição, vem na figura de interpor. Beleza? Então vem interpor. Vem interpor o quê? Interpor recurso ordinário. Veja que eu coloquei de forma centralizado. Professor, eu posso botar aqui seguinte, esse recurso ordinário aqui, dando continuidade? Pode. Eu boto sempre abaixo e centralizado a adequação da peça, que aqui é onde nós estamos, ó. Nós fizemos a qualificação das partes. Agora eu estou adequando a peça, estou mostrando a peça. Aí nesse caso você pode colocar assim. Aí eu continuo. Nos termos do artigo 895, inciso 1 da Consolidação das Leis de Trabalho CLT. Veja que eu coloco sempre, para apresentar uma sigla, eu tenho que dizer ela como se denomina por extenso. E ó, o inciso, ó, inciso 1. Por que eu inciso 1? Porque a competência originária é da vara do trabalho. Se for do TRT, você bota o 2. Eles pontuam sempre, o exame da ordem sempre pontua nisso aqui, certo? Em cima da adequação com a fundamentação legal do seu recurso. Artigo 895, inciso 1, quando se trata de vara do trabalho. Artigo 895, inciso 2, se o endereçamento fosse para o TRT, entendeu? Aí nos termos do artigo 895, inciso 1 da CLT, requer que as razões sejam recebidas e remetidas para onde? O egrégio Tribunal Regional da região. Isso aqui, cuidado. Por quê? Se aqui tem XXX região, é porque aqui tem um número. E esse número sempre é dado no artigo 674 da CLT. Vocês vão lá no artigo 674 da CLT e vão olhar as regiões. Como é que eu vou saber aqui, professor, no exame da ordem? Ele vai lhe dar o estado, certo? Por exemplo, estado do Ceará é a 7ª região. Então aqui vocês vão dizer o que? 7ª região. TRT da 7ª. Porque ele vai dizer a cidade lá para o endereçamento e também a cidade e o estado. Então todas as vezes que eles derem o estado, volta aqui a região. Olhe bem, se disser assim, 100ª vara do trabalho da cidade de Fortaleza, Ceará. Olhe bem, 100ª vara do trabalho
da cidade de Fortaleza, Ceará. Ele está dizendo que a sua ação está sendo ou está tramitando na 100ª vara de trabalho de Fortaleza, Ceará. Isso quer dizer que lá no endereçamento vocês vão colocar 100ª vara do trabalho da cidade de Fortaleza, Ceará, lá no endereçamento que nós fizemos há pouco. Mas aqui não é para botar 100 não. Alguns alunos já perderam pontuação porque botaram 100 aqui. Aqui não é para botar 100, aqui não é a vara, aqui é a região. Então vocês têm que ir ali no artigo 674 da CLT e botar 7ª região, beleza? Bem como diz aí, bem como anexa os comprovantes das custas e do depósito recursável. Professor, por que tem as custas do depósito? Porque consequentemente aqui não está pedindo a gratuidade, não tem demonstração. Então vocês têm que demonstrar as custas. E por que é depósito? Porque é empresa. Se é empresa, depósito recursal. Como eu disse, sempre tem que ter depósito recursal para a empresa. Então, custas e depósito recursal. Não esqueçam disso. Certo? Mudar aqui, ver se tem como mudar a cor, porque essa corzinha aí tá muito triste. Botar uma outra. É melhor. Pronto. É o melhorzinho amarelinho aqui. Então, depósito recursal e custos. Certo? E depois faz o fechamento da peça. Nestes termos, espera deferimento, local e data, advogado OAB número XXX. Professor, eu posso botar espera deferimento aqui embaixo? Pode. Mas veja que eu estou fazendo, ó, uma oração. Pode ser feito assim? Pode também. Então é uma forma simples. Professor, é porque eu estou fazendo aqui um cursinho preparatório para o OAB e eles falam que também tem que ter aqui que seja notificada a parte contrária para contrarrazoar o recurso conforme o artigo 900 da CLT. Veja, se você quiser colocar, coloque. Mas eu não tenho visto o exame da OAB em nenhum momento, eles atribuindo pontuação pela questão das contrarrazões do recurso. Por quê? Porque na prática, tanto faz você apresentar contrarrazões ou não, o processo vai subir para ser apreciado pelo TRT, entendeu? Então não há necessidade das contrarrazões, porque também há uma faculdade ou a liberalidade da parte contrária contrarrazoar. Por isso que ninguém apresenta aí as contrarrazões ou não ganha-se pontuação, certo? Por exemplo, eu vou colocar como uma vida prática. Eu, como advogado, eu nunca peço contrarrazões de parte contrária nenhuma. Por quê? Porque isso já é obrigatoriedade pela prática em si de ser colocado para outra se manifestar. E se ela não manifestar, não vai ter prejuízo nenhum, até porque ninguém aprecia contrarrazões em si. É lógico que se analisa, né? Para que tenha um embasamento legal, em qual fundamentação você colocou aí para as contrarrazões serem colocadas como corretas. Mas em si é uma obrigatoriedade? Não é. Não tem pontuação. O que tem se pontuado no exame da OAB na peça interposição é endereçamento, que eles vão colocar a vara e a cidade e o estado, que vocês têm que aplicar com forma correta. Outra forma que eles pontuam aqui é a qualificação das partes. Se você citou as partes, nós vejamos que nós citamos as partes estão citadas, as partes também estão qualificadas, então beleza. Eles colocam a pontuação do artigo do recurso. Daqui nós colocamos o artigo do recurso. Eles pontuam para saber se vocês colocaram aí a remessa para o tribunal. Daqui a remessa para o Egresso Tribunal Regional e a região, que eles vão querer que vocês botem a região, porque eles querem que você tenha conhecimento do artigo 674 da CLT. E por fim, custas e depósito recursal. Se aqui fosse Ambrogildo ao invés da empresa, então tiraria o depósito recursal, isso aplicaria as custas, beleza? Pronto, isso aqui nós fizemos a peça de interposição. Se fizer desse jeito aqui, você já ganha aí no mínimo meio ponto na sua peça já. Só para fazer isso, você já ganha meio ponto. Aí se cai um recurso ordinário.
Aí vamos agora para as razões de recurso ordinário. Já nas razões de recurso ordinário, estando aqui imagine já sendo a sua peça. Bota o jeito que eu botei aqui, razão de recurso centralizado. Aqui no canto você coloca do jeito que está aqui: origem, processo, número, recorrente e recorrido. Origem, vara do trabalho, xxx. Se lá der, né, no caso, como eu disse, centésima vara do trabalho, 100, né, centésima vara do trabalho de Fortaleza, Ceará, certo? Processo número xxx, se der o número você coloca. Recorrente é empresa X, né? Porque que está recorrendo? É um recorrente da empresa. E o recorrido Ambrogildo, beleza? Depois bota egrégio tribunal de outros julgadores. Pronto. Essa forma é o início. Professor, é porque eu estou vendo aqui no cursinho aqui, diz que eu tenho que colocar ao douto juízo do egrégio tribunal regional do trabalho da XXX região, ou excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente do egrégio tribunal regional do trabalho da XXX região. Eu posso, amigo, você pode fazer da forma como quiser, certo? Só que aqui eu estou trazendo a forma simplificada como tem que se apresentar aí no recurso. Aqui é a forma simplificada, certo? Se fizer do jeito que está aqui, razões de recurso ordinário centralizado na sua folha, no cantinho esquerdo, escrever um abaixo do outro, do jeito que eu estou dizendo aqui, e botar, pula uma linha e bota egrégio tribunal de outros julgadores, morreu. Tá excelente. Por quê? Porque a banca examinadora, bem como na prática, eles não vão se ater a muita praticidade, a forma técnica. O que vai ser analisado no recurso são as razões do recurso, certo? É o que você está apresentando de fundamentação aí para modificar a sentença. Então é isso que vai se ater em pontuação. Eles não vão pontuar isso aqui. Isso aqui tem que ter? Tem. Por quê? Porque é o esboço do recurso. Mas de pontuação não se tem pontuação em relação a isso. Ok? Aqui é a forma de estética da peça. Então, vamos lá. Primeira coisa que tem que constar no recurso. Tem que verificar se tem as preliminares. Professor, tem preliminar? Tem. Por quê? Vamos dizer que houve um cerceamento do direito de defesa, o juiz não aceitou a oitiva da testemunha quem está recorrente, do recorrente, no caso a empresa está na instrução, quis apresentar uma testemunha e simplesmente o juiz não aceitou a oitiva da testemunha. Aqui é um cessamento de defesa, aqui é uma preliminar, não é isso? Você vai atribuir aqui. Outra forma, qualquer nulidade que tem ou que possa vir a ter, artigo 337 do CPC, também pode ser atribuída aqui. Qualquer utilidade lá do 337 vocês apresentam aqui também, ok? Que nos casos seria aqui, sei lá, uma incompetência absoluta, por exemplo, que o juiz deixou de apreciar, certo? Vocês apresentam aqui. Então tudo que tiver no 337 ou qualquer nulidade, apresenta preliminar. Professor, não tem preliminares. Beleza, se não tem preliminar, você vai passar para quê? Para o mérito. Aqui é a mesma forma de uma contestação, certo? Se não tiver preliminar, você vai para o mérito. E no mérito vocês vão atribuir o que aqui? Simplesmente vai atacar a decisão do juiz, certo? O juiz simplesmente decidiu que as horas extras serão pagas conforme o adicional de 100%. Só que não existe convenção coletiva, não existe acordo coletivo, ele simplesmente atribuiu dessa forma. Então vocês vão dizer o quê? Que as horas extras não são devidas, pois conforme a Constituição Federal e a CLT, não há pagamento de 100% para adicional de horas extras. Então coloco sempre no mérito o fato, direito, pedido. O fato é o enredo, né? A decisão do juiz.
a forma com que o juiz decidiu. O direito são os artigos que fundamentam a sua argumentação, e o pedido é para que haja reforma da sentença. Na contestação, sempre utiliza o quê? Que seja julgado improcedente o pedido. Já no mérito do recurso, sempre vai ter que pedir a reforma da sentença para esse pedido. Como eu falei, horas extras. Então você vai pedir que, ante o exposto, né, requer o quê? Requer a reforma da sentença quanto às horas extras. Beleza? Pronto. Então você faz as preliminares, depois, se tiver, né, lógico, depois o mérito, sempre atribuindo fato, direito, pedido. Lógico, é evidente que isso aqui não é para se ter na peça, isso aqui no sentido escrito, é para ser só lembrado aí por vocês, mas tem que constar, né, em parágrafos. Fato, um parágrafo, direito de 1 a 3 parágrafos e pedido, um parágrafo. Beleza? Depois nós vamos para a conclusão, ou seja, o fim do nosso recurso. Aí eu coloquei alguns textos para que vocês façam aí na conclusão. Ante o exposto, requer que os doutos julgadores se digam em acolher a preliminar. Veja, essa minha redação fala de preliminar, é porque nós estamos falando aqui que no seu recurso ordinário tem o que? Preliminar, certo? Então essa conclusão é porque existe preliminar no seu recurso. Então, ante o exposto, requer que os doutos julgadores se digam em acolher a preliminar de, vai dizer, né? Se é preliminar de incompetência absoluta, se é de acolher de nulidade, aí vai. E que ao final o presente recurso ordinário seja conhecido e provido, e que haja a reforma da sentença, tudo por ser da mais pura e legítima justiça. Veja, na conclusão, sempre, não esqueçam disso, sempre tem que ter o conhecimento e o provimento do seu recurso. Não esqueça disso. O seu recurso tem que ser conhecido, por quê? Porque atém os pressupostos de admissibilidade. Tem que ser provido, por quê? Porque a matéria a qual vocês estão se defendendo aí, ó, no mérito, não é isso? Então tem que ter o conhecimento, porque atém os pressupostos, e o provimento, porque quer que seja aceito a sua tese ou os motivos que se levam para a reforma da sentença, certo? Sempre tem que ter, tem. Aí depois, ante o exposto, aqui não tem preliminar, é outra redação sem a preliminar, sem. Ante o exposto, requer que o presente recurso ordinário seja conhecido e provido, e que haja reforma da sentença, tudo por ser da mais pura e legítima justiça. Pronto. São dois textos que eu coloquei aqui, para que vocês coloquem aí na conclusão. E por fim, faz o fechamento da peça, local e data, advogado, OAB, número XXX, certo? Só isso, só. Veja, se vocês fizerem na peça de interposição, daquela forma como eu fiz lá, colocando custas, depósito recursal, o artigo que fundamenta o recurso ordenado no seu inciso correto, na CLT, colocar lá o endereçamento e mais conhecimento, provimento e reforma da sentença, e fazer isso aqui. Se você não souber nada de recurso ordinário, você vai ganhar um ponto, porque eles atribuem um ponto na peça da OAB só se vocês fizerem esse esqueletozinho que eu acabei de citar aqui. Qual é o esqueleto? Fizer lá a peça de reposição e a conclusão. Se você fizer isso aqui, local e data. Professor, tá faltando aqui nestes termos, espera deferimento. Faltou. Não precisa. Por quê que não precisa? Porque você não está dizendo aqui que ser reconhecido. Para que nesses termos espera deferimento? Você não está pedindo um provimento? Para que aqui nesses termos espera deferimento? Então não precisa. Precisa só colocar, se já tem o conhecimento e provimento, bota local e data e o advogado. Beleza? Espero ter ajudado aí vocês. Ótimos estudos. Só sucesso, jovem, rumo à aprovação, se Deus quiser. Forte abraço, até a próxima.